assim, não, então a Maria é uma bebê high need, é isso. Ela é uma bebê que naturalmente precisa de um pouco mais de contato e a gente vai seguir o fluxo. Não tem nada de errado, tá tudo certo. Eu vou tentar dar a ela o que ela precisa e vamos seguir a vida. E assim eu fiz. Continuei cuidando dela, dando a ela todo o aporte emocional que ela precisava, muitas vezes me deixando muito cansada, mas ok, eu tava ali, né, na minha cabeça eu tava ali fazendo meu papel de mãe, tava tudo certo. Com o passar do tempo, quando ela tava com 1 ano, a gente precisou mudar da cidade que a gente morava e a gente foi morar na casa dos meus pais. Foi uma época, né, difícil que a gente passou, então a gente foi morar com os meus pais para passar essa fase difícil. E aí ela tava exatamente com 1 ano. Foi com 1 ano que eu comecei a achar as atitudes dela diferentes, discrepantes assim das crianças da idade dela. Uma coisa que muitas pessoas já me alertavam antes. A minha mãe foi a primeira a falar que a Maria era uma criança à frente do tempo dela. E eu, super cansada, só falava, tá bom, ok. Eu achava assim que era coisa de avó, sabe? Aquela coisa de tipo, a pessoa sempre acha que o filho é o mais inteligente, o mais esperto, o mais criativo, o mais bonito. Então, eu achava que era algo nesse sentido aí. E falava, tá tudo certo. Só que quando ela fez 1 ano, começaram a haver algumas mudanças comportamentais que eu comecei a me preocupar de fato. Uma delas foi a alimentação. Por quê? A Maria foi uma bebê que foi amamentada até os 6 meses só com leite materno, nem água ela tomava. Com 6 meses teve a introdução alimentar, que não foi uma introdução alimentar comum, não foi a padrão assim de fazer uma papinha e tudo mais. Ela não aceitava a papinha. Como eu tinha vontade de fazer a introdução alimentar do BLW, né, que é um método americano, se não me engano, depois eu coloco aí se é isso mesmo, mas um método americano de introdução alimentar, onde a criança se alimenta dos pedaços dos alimentos e para conhecer a textura, o cheiro, o gosto do produto in natura. Então a gente fazia os pedaços de batata, abobrinha, batata doce, abóbora, fazia tudo em pedaços grandes de forma que ela pudesse pegar e se alimentar sozinha. E a gente fazia isso com as frutas também e tal, e fomos introduzindo cada coisa, né, no seu momento. Fomos acompanhadas por nutricionista nessa época, e aí ela fez a introdução dela do BLW. Quando o BLW ele evolui também, né? Começa com os pedaços e tal, depois a gente começa a colocar as coisas no prato, aí começa um arroz soltinho já, o feijão, e a criança vai crescendo, vai evoluindo o tipo de alimentação, mas sempre deixando a criança no controle do processo. Ou seja, se ela não quer comer mais, ok. Se ela solicita mais, a gente dá mais. Só que aí, quando ela estava com 1 ano e pouquinho, o comportamento começou a mudar. Por exemplo, eu colocava o arroz e o feijão no prato, ela rejeitava a comida. Eu colocava a carne também, ela não queria comer, ela rejeitava e tal. E em alguns momentos, a aversão ao prato era tão grande que ela jogava no chão. E aí eu comecei, isso não tá normal. Não é uma coisa que deveria estar acontecendo com a criança dessa idade. E algumas outras coisas também. Essa foi na parte da alimentação, mas por exemplo, nas roupas, ela começou a tirar a roupa, ela começou a não querer ficar de roupa, aí as etiquetas incomodavam, o tecido incomodava, ela não gostava de usar sapato, ela não gostava de estar calçada com nada, até meia incomodava, e enfim, várias coisas começaram a ligar ali um alerta, mas eu não achava assim que era um problema. A gente sempre achava assim que era coisa da personalidade. Tipo, ela não quer comida misturada porque ela aprendeu no BLW, então ela vai ser assim até sabe-se lá quando.
ela não gosta de roupa porque a roupa tá apertando e ela é uma criança de opinião e ela quer tirar a roupa. Então eu arrumava, sabe, desculpas e arrumava justificativas, digamos assim, pra tudo. E a gente morou, né, na casa dos meus pais até a Maria completar 4 anos, se não me engano. E mais ou menos nessa época, com 4 anos e pouco, a gente retornou para essa cidade onde a Maria nasceu, que é Ipatinga, em Minas Gerais. A gente retornou para lá e aí foi quando teve, de fato, os momentos que eu falei, não, agora eu preciso de buscar ajuda. Porque o comportamento mudou de tal forma que não só a parte da alimentação e de vestir, né, de vestimenta, das roupas e tal, estava incomodando, mas como os sons começaram a incomodar muito, ela ficava muito irritada com qualquer tipo de som alto. A Maria Antônia corria muito dentro do apartamento que a gente morava, ela rodava muito, ela rodava tanto que ela batia nas paredes. Muitas vezes eu fui acudir ela porque ela rodava tanto que batia a cabeça na parede e caía no chão. Ela caía da cadeira, tipo, espontaneamente. Ela estava sentada, almoçando, e eu não sei o que acontecia, de repente ela caía da cadeira, ela caía da própria altura. Ela teve alguns episódios de andar na ponta dos pés. Que mais? Nossa, tiveram várias coisas assim que acenderam meu alerta. Assistia muito televisão de cabeça para baixo. Era uma coisa que eu achava mais diferente, assim, que eu nunca tinha visto nenhuma criança fazer isso. Ela deitava no sofá e punha a cabeça para baixo e ficava ali assistindo a TV assim, E aí, né, nessa mudança, a gente precisou matricular ela em outra escola. E no primeiro dia de aula dessa escola, ela estava super animada, com a mochila nova dela, com o uniforme, com tudo, foi super tranquila. Entrou tranquila, levei ela na sala, ok. E aí passou o horário da escola, normal. Na hora de buscar, fomos eu e meu marido buscar ela. Na época ela estava estudando de manhã. E aí a gente era o horário do almoço, a gente buscou ela na escola e eu perguntei, e aí, como que foi? Ela, foi ótimo. Nossa, foi ótimo, mamãe. E a gente ficou feliz, ficou tranquilo. E aí fomos embora pra casa e nesse dia, por ser o primeiro dia de aula dela e tal, eu me embolei pra fazer o almoço e eu fui buscar, as coisas estavam pela metade. O Ronaldinho precisava sair para ir trabalhar. E aí, na hora que a gente chegou no prédio, eu falei assim, eu vou subir rápido para poder ajeitar o almoço pra gente poder comer. E aí, na hora que eu abri a porta, subi as escadas e comecei a escutar ela gritando, não, mamãe, eu que tenho que subir primeiro. Volta, sou eu que subo primeiro. E eu falei, não, minha filha, eu tô com pressa. E eu continuei subindo e fui. E aí eu comecei a escutar ela chorando muito lá embaixo. E assim, né, gente, eu não sabia exatamente o que era aquilo. Eu tava completamente perdida nos comportamentos dela, disruptivos e de choro e de exigência das coisas. E naquele dia eu falei assim, não vou voltar, porque afinal de contas, né, criança não vai mandar em mim, né, eu não vou voltar. E eu resolvi não voltar. E eu não voltei e ela continuou gritando lá embaixo. E o meu marido pegou ela no colo para subir com ela e ela chegou muito nervosa dentro do apartamento, ela chorava muito, ela se debatia no colo dele e para que ela não caísse no chão, ele colocou ela no chão e ela ficou deitada durante aproximadamente uns 40 minutos, gritando muito e chorando muito, se debatendo no chão. E eu e meu marido, a gente se olhou e a gente pensou, o que é isso? O que tá acontecendo? E aí aquilo me angustiou muito. Aí eu falei assim, esse comportamento é um comportamento que precisa ser investigado. E nesse dia em questão, foi o dia que eu falei, eu preciso buscar ajuda.
a minha filha não tá legal, tem alguma coisa que não tá bacana, eu preciso buscar ajuda. E ela só se acalmou nesse dia depois que eu levei ela pro banheiro, depois de aproximadamente 40 minutos. Eu levei ela pro banheiro, entrei com ela para dentro do chuveiro e ali a gente ficou abraçada. E ali a gente ficou abraçada durante um tempo, até que ela se acalmou e eu fiquei completamente sem saber o que fazer. Foi um dia assim que realmente foi o dia que virou a chave na minha cabeça e eu falei, eu preciso buscar ajuda porque eu não vou conseguir sozinha.